Você está feliz por estar na casa do Senhor? Que bom que você veio à casa de Deus neste dia 15 de agosto, não é? A terceira terça-feira deste mês de agosto. O mês aí já chegou na metade, já está acabando mais um mês. Daqui a pouco, 2017, que parecia um futuro tão distante, se tornará um passado, não é? Distante de nós, mas que bom que você está na casa do Senhor. Você veio ao melhor lugar. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos que vieram cultuar ao Senhor nesta noite. Quantos vieram desejosos para ouvir uma palavra de Deus? Eu peço que você pegue o seu exemplar da Bíblia, por favor. Localize comigo num texto muito conhecido. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 15. Eu estou com essa mensagem, com esta palavra ardendo em meu coração. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Tem edificado muito a minha vida. João, capítulo de número 15. Eu vou ler apenas 2 versículos com os irmãos. O versículo de número 1 e o versículo de número 2. Aleluias. A minha versão bíblica é a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. João capítulo 15, versículo 1 está escrito assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Amém? Tome o seu assento. Muito obrigado. Quando nós abrimos a palavra do Senhor no Novo Testamento, nós vamos nos deparar logo com os primeiros 4 livros, que são os chamados evangelhos, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós sabemos que os primeiros 3 evangelhos, nós chamamos eles de sinóticos, ou seja, porque eles têm uma linguagem parecida. Todos eles seguem praticamente o mesmo sistema de narrativa. Seria uma espécie, mas não exatamente, uma espécie de biografia da história de Jesus, trazendo uma apresentação desde o nascimento até a vida terrena do Cristo, até a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Porém, quando nós nos deparamos com o 4º evangelho, o qual nós acabamos de ler, o Evangelho de João, nós vamos entender que o Evangelho de João, ele é um evangelho diferenciado. A começar, que ele foi o último evangelho a ser escrito. E este Evangelho de João não seria uma apresentação de Jesus, mas seria uma interpretação, ou seja, falando acerca de quem era Jesus. Quando você lê o Evangelho de João, logo no capítulo 1, tentando achar sobre o nascimento de Jesus, você não vai encontrar, porque esse evangelho logo começa declarando Jesus como verbo de Deus e sendo o próprio Deus, e então já começa com a pregação de João Batista, porque João, no seu evangelho, ele quer trazer e mostrar para quem está lendo o seu evangelho, que este Jesus, ao trazer o seu evangelho, ele basicamente está falando dele mesmo. Ele é o próprio evangelho. Quando ele prega e diz que ele veio trazer o pão da vida, ele declara: eu sou o pão da vida. Quando ele prega e diz que há uma porta, ele diz: eu sou a porta. Quando ele prega e diz sobre o caminho, alguém pergunta: Senhor, qual é o caminho? Ele diz: eu sou o caminho. Quando alguém se preocupa acerca da verdade, ele não apenas apresenta a verdade, ele diz que ele é a verdade, como também ele é a vida. Basicamente, nós vamos entender no Evangelho de João
que o que Jesus veio fazer aqui na terra foi anunciar Ele mesmo. Ele é o próprio Deus. Ele é o Filho de Deus. É interessante a gente pensar e refletir sobre isso, porque quando a gente compreende essa verdade, a gente então está dizendo que este Jesus é muito mais do que um grande pensador da sua época. Jesus foi muito mais do que alguém que conseguiu mobilizar pessoas. Jesus foi muito mais do que um grande orador ou um grande ministro da sua época. Jesus era o próprio Deus no meio dos homens, revelando a sua vontade. E é interessante que esse evangelho de João, ele tem uma sistemática muito especial. Do capítulo 1 até o capítulo de número 11, João vai falar sobre o ministério terreno de Jesus, mas no sentido público. Tanto que no capítulo 11 ele finaliza com o famoso milagre de Lázaro, a grande ressurreição de Lázaro. A partir do capítulo de número 12 acontece aquela famosa cena na ceia em Betânia, e após isso Jesus vai se reunir com os seus discípulos, meados ali do capítulo 12, capítulo 13, 14 e o capítulo 15, a qual nós acabamos de ler. Jesus reserva um momento com os seus discípulos para trazer instruções. Jesus reserva um momento especial juntamente com os seus 12 escolhidos para os ensinar, para os instruir sobre algumas verdades que eles precisavam aprender. Dentre as instruções que Jesus trouxe aos seus discípulos, chegamos à instrução do capítulo de número 15, quando Jesus vai usar essa espécie de parábola, quando ele vai se utilizar dessa linguagem agrícola ou da botânica da época, ele traz essa parábola sobre a videira e os ramos. E a grande palavra que Jesus tem aos seus discípulos é esta: que a vida de um discípulo, a vida de um cristão, a vida de um homem e de uma mulher que teve um encontro com Cristo, é uma vida que gera fruto. O que Jesus ensina aos seus discípulos é que a vida cristã não tem o fim em si mesmo na salvação. Não significa que você encontrou Jesus, está salvo e agora viva sossegado a sua vida, volte para a sua casa, seja feliz, viva a sua vida feliz para sempre. Não. O que Jesus nos ensina é que existe todo um propósito, existe todo um projeto, existe toda uma vida que Jesus deseja para a vida dos seus discípulos. Quando ele usa a linguagem dar fruto, ele está dizendo fazer a diferença, gerar aquilo que a árvore, que aquele galho está conectado deseja. Gerar o fruto é gerar as características de Cristo na nossa vida. Alguém talvez diz assim: pastor, mas eu quero dizer uma coisa. Jesus está falando com os seus discípulos. Eu não sou um discípulo de Jesus. Eu sou apenas um membro de banco, eu gosto de vir aqui, eu sento no banco. Até onde eu sei, discípulo é aquele que fica com o microfone na mão e fala para a plateia. Pois eu quero lhe dizer uma coisa. Eu quero abrir a sua mente e dizer que no último capítulo de Mateus, no capítulo 28, Jesus, quando ele está na sua ascensão para os céus, ele libera uma palavra e diz: ide por todo o mundo e fazei discípulos. Você precisa entender que na fé você já inicia como um discípulo. Discípulo é o aprendiz. Discípulo é aquele que deseja se parecer com o seu mestre. Eu quero lhe dizer esta noite uma simples palavra: todos nós aqui somos discípulos de Jesus. Aqui não existe uma classe de pessoas do tipo meio discípulo, um quarto de um discípulo, não. Todos nós que confessamos a fé somos discípulos. E se somos discípulos, esta instrução que Jesus deu aos seus discípulos serve para nós também. Qual é a instrução? Nós precisamos frutificar. Nós precisamos dar fruto. Alguém talvez me perdoe e diz assim: ah, mas então eu desejo dar fruto.
Qual é o segredo para dar fruto? Como é que eu faço? Eu quero fazer a diferença. Eu quero ser um cristão relevante. Eu quero frutificar. Pois bem, dentro desses 2 versículos, a qual eu acabei de ler com vocês aqui esta noite, do capítulo 15 de João, versículo 1 e versículo 2, há segredos extraordinários para frutificar na obra do Senhor. Por isso eu gostaria de pregar aqui esta noite sobre segredos para frutificar. O primeiro segredo, o texto diz assim: eu sou a videira verdadeira. Eu gosto, quando eu leio esse texto, eu lembro do que o pastor Lediel pregou aqui numa Santa Ceia, exatamente sobre esse texto, ressaltando essa expressão verdadeira. Ora, se tem o verdadeiro, é porque há o falso também. Jesus diz aos seus discípulos: eu sou a videira verdadeira. O que Jesus está dizendo aqui é que só há uma única videira. Só há uma forma desses ramos frutificarem. Não existe uma segunda árvore, não existe uma segunda opção, não existe um segundo método, não existe uma segunda forma. Só há uma opção para frutificar. E qual é? Se conectar ao Cristo. Não há outra forma, não há outro jeito, não há um jeitinho brasileiro. Só há um segredo para frutificar. E o primeiro segredo é: eu sou a videira verdadeira. Sabe o que esse texto está dizendo para a gente? Esse texto está dizendo para a gente que o primeiro segredo para a gente frutificar é a gente entender, é que só em Cristo nós vamos conseguir alcançar todos os frutos que nós podemos gerar. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Eu estou dizendo esta noite que o primeiro segredo é estar conectado na videira. Escute bem, eu prego para uma geração superficial, eu prego para uma geração hoje em dia rasa, que gosta tudo do que vem na mão, gosta de tudo que é mais fácil, tudo que é prático, tudo é para ontem, tudo é para o aqui e o agora. E às vezes nessa correria do dia a dia, nessa correria frenética de entra faculdade, sai faculdade, entra emprego, sai emprego, e então vem filho, e dá problema no casamento, enfim, tantas realidades que nós vivemos daquelas portas para fora, e às vezes a gente faz um compromisso com Deus, que na verdade não é um compromisso com Deus, é um compromisso com a igreja de Deus. E a gente diz assim: Senhor, eu vou aparecer aí uma vez na semana, estamos juntos, apareço aí uma vez no mês, quando der, eu entrego 2 horinhas do meu mês e está maravilhoso. Eu vou me conectar desse jeito, é desse jeito que dá, é desse jeito que vai. Escute bem o que eu vou lhe dizer. O segredo de frutificar é muito mais do que assentar-se nesse banco para ouvir pregação, mas de se conectar no Cristo. Não adianta fazer parte de trocentos grupos da igreja, não adianta colocar no perfil do Facebook evangélico gospel contemporâneo brasileiro, não adianta, se você não estiver conectado no Cristo, verdadeiramente não vai frutificar. Deus está dizendo para alguém: a conexão em mim não pode se dar somente neste ambiente. A conexão comigo e em mim não pode só se dar no âmbito das 4 paredes desta casa, mas a conexão em mim pode acontecer em primeiro lugar aqui, mas tem que continuar da porta para fora. Continua na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, e alguém diz: e na terça-feira tem que continuar, porque é culto do ensino, e você vem para a casa de Deus continuar conectado. Escute bem o que eu vou lhe dizer.
Esse texto está dizendo que não tem jeitinho brasileiro. Não adianta eu ter uma amizade aqui, não, eu sou amigo do pastor Black. Pastor Black aí é meu companheiro, ele intercede por mim. Ele vai estar por mim lá, então ele se conecta, manda a seiva para mim, faz um esquema lá, não é? Dá um jeitinho aqui. Eu uma vez fui num centro de recuperação ali em Rodeio, e mostraram para mim um negócio que eu não conheço muito de botânica. Então me mostraram uma árvore e um ramo de uma outra espécie de árvore conectado nela. Eu falei, mas como que é isso? É para puxar uma seiva e faz aqui, faz ali, depois de planta de novo, esquematiza. Eu falei, poxa, bacana. Aí quando eu li o capítulo 15 de João, Deus disse, pois é, meu filho, esse tipo de esquema não funciona. Não existe gambiarra no reino de Deus. Não existe esquema no reino de Deus. Cada um de nós precisamos estar conectados nele. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora ele declara, eu sou a videira. Você precisa se conectar em mim. Agora ouça o que eu vou lhe dizer. Eu acho interessante é que Jesus diz que ele é a videira verdadeira. E eu acho interessante é que se ele está dizendo que ele é a videira, em primeiro lugar, ele está dizendo para a gente, precisa se conectar somente em mim. Somente eu consigo fazer gerar alguma coisa neste galho. Mas em segundo lugar, o texto está nos revelando o segredo que Jesus nos apresentou ao dizer, eu sou a videira. E qual é o segredo? Ele está dizendo, se eu sou a videira, e quando um galho se conecta na árvore, ele suga a seiva da árvore, eu estou dizendo para os meus discípulos, eu sou o que dou a estrutura, a capacidade, o poder, a eficiência para que aquele ramo frutifique. Sabe o que Jesus está dizendo? Todas as vezes que você vê um ramo de Deus, um ramo do Senhor, um galinho de Jesus por aí, cheio de fruto, e por algum acaso esse galinho querer dizer, olha como eu sou bom, lembra para ele, que se não fosse a seiva da videira verdadeira, ele nunca teria fruto. Esse texto está dizendo para a gente, é que o segredo da nossa vida não está em nós. O segredo da nossa vida não está no nosso jeito. O segredo da nossa vida não está na nossa capacidade, não está na nossa eficiência, não está na nossa inteligência, não está na nossa competência, naquilo que conseguimos fazer. O segredo está na capacidade dele, no jeito dele, na força dele de realizar coisas grandes na nossa vida. Isso aqui é uma palavra de Deus para alguém que talvez entrou aqui dizendo, eu estou desesperado, porque eu nunca encontrei jeito na minha vida, eu nunca dei certo em nada, tudo que eu faço dá errado. Pois eu quero te dizer uma coisa, seja bem-vindo e conheça a videira verdadeira, porque esta videira aqui consegue fazer até um galho sequíssimo produzir frutos extraordinários. Eu quero te dizer que esta seiva é boa, esta seiva dá o jeito que a sociedade não deu, esta seiva dá um jeito que muitos pais não conseguiram dar, esta seiva dá um jeito que você não conseguiu dar. Talvez você diz assim, mas é porque você não conhece a minha vida. Se você me conhecesse, você diria para mim, melhor ir embora, aqui não é lugar para você. Escute bem o que eu vou lhe dizer, no mundo lá fora, existe um ditado muito chulo, e o ditado é esse, pau que nasce torto, nunca se endireita, mas aqui nesta igreja, pau que nasce torto, nunca fica torto, porque aqui nós temos o carpinteiro pregador, que pode endireitar tudo o que está torto e fazer daquele galho uma nova criatura. A videira é verdadeira. Se a videira é verdadeira, o texto continua,
E meu pai é o lavrador. Olhe para mim, por favor. Segredos para frutificar. Primeiro, só existe uma conexão possível: o Cristo. Segundo, se alguma coisa acontecer, não sou eu, é a videira verdadeira que é muito boa de produzir em mim. Terceiro, Jesus diz assim: e meu pai é o lavrador. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa expressão aí, que a minha versão bíblica trouxe como lavrador. No grego, essa expressão indica a pessoa que trabalha na lavoura, o lavrador. Talvez, se lermos no sentido em que a maioria das versões traduzem da Bíblia, o sentido que o texto nos traz é sobre o dono desta videira, que está em distância, observando tudo o que acontece. O dono, aquele que está longe, só ordena de longe. Mas quando a gente estuda o texto original, nós vamos entender que a melhor expressão, ou o termo específico aqui, seria viticultor. E o que é o viticultor? O viticultor não é somente o dono. O viticultor é aquele que trabalha na videira. Deixa eu fazer você entender. Se o texto estivesse falando somente sobre o lavrador, é o cara que olha a distância e dá ordem. Mas o viticultor é o cara que literalmente arregaça as mangas, pega a pazinha, o regador e todo o instrumento necessário para trabalhar na terra. Porque ele não vai mandar ninguém trabalhar naquela videira. É ele mesmo que se compromete em trabalhar em favor daquela videira. Se o texto está dizendo para a gente que quem é o viticultor, o texto diz: o meu pai. Meu Deus. Sabe o que esse texto está dizendo? Às vezes nós temos uma noção de Deus muito longe do que a Bíblia nos revela. Quando a gente fala sobre Deus, a gente enxerga um ser lá no alto, mas bem longe mesmo, sentado num trono barbudo, com cetro na mão, dizendo: se vira, dá o teu jeito, e se não fizer eu te mato. Essa é a visão que muitos têm de Deus. Deus é isso aí para muita gente. Mas o que Jesus, o próprio Deus, nos revela para nós de quem é o Pai, Ele diz: sabe quem é o Pai nessa história? O Pai nessa história é o que está trabalhando para tudo dar certo, para a glória do seu próprio nome. O texto está dizendo que Deus é o maior interessado no sucesso desta obra. É por isso que Ele não manda ninguém ir trabalhar nessa videira, mas Ele mesmo se compromete em ir até a videira e trabalhar. E eu quero te dizer uma coisa: quando Deus trabalha, quando Ele trabalha, Deus não entra em negócio para perder. Se Ele entra num serviço é para vencer, porque o braço dele é um braço forte, e ninguém pode competir com o agir do nosso Deus. O texto está dizendo para a gente que Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está fazendo, Deus está executando a sua tarefa nesta videira. E se Ele está fazendo tudo isso, sabe o que o texto está dizendo mais para a gente? O texto está dizendo para a gente que Ele é o viticultor. Se Ele é o viticultor, Ele é o que trabalha. Escute bem, você que trabalha, você trabalha para não ter resultado nenhum? Você já fez isso na vida? Eu vou pintar minha casa para amanhã alguém vai lá e joga uma outra tinta em cima. Trabalhei de graça, porque eu gosto disso. Você gosta de fazer isso? Deus também não, gente. Deus também não. Deus não trabalha de graça. Ele trabalha com propósito. Se nós, sendo seres humanos, já temos propósitos, o que dirá o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou esse termo propósito? E se Ele está trabalhando, Ele está dizendo: eu tenho expectativas a respeito disso. É por isso que eu estou sujando a minha mão neste barro.
É por isso que eu estou regando todo dia. É por isso que eu estou tirando todo o mal. É por isso que eu estou tirando toda a erva daninha que possa tentar prejudicar a minha videira. Eu estou trabalhando porque a minha expectativa com relação à minha videira e os ramos dela são grandes. Eu quero dizer para alguém que entrou aqui hoje dizendo que ninguém te vê, ninguém te escuta e ninguém te percebe. Eu quero te dizer que você foi plantado na videira. E se você foi plantado na videira, existe um viticultor que está trabalhando. E se o viticultor está trabalhando, é porque ele acredita que alguma coisa vai acontecer. E se ele acredita que alguma coisa vai acontecer, ele está esperando o resultado de você. Eu quero te dizer que Deus tem expectativas ao teu respeito. Escute bem, tem gente que desiste de si mesmo, sendo que Deus não desistiu dele. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: eu acredito em você, é por isso que eu trabalho em você, é por isso que eu te conectei no Cristo, porque eu tenho expectativas extraordinárias ao teu respeito. Deus acredita em você, Deus tem expectativas ao teu respeito. Eu gostaria que você visualizasse o que eu estou pregando antes da gente iniciar as lições do versículo 2. Eu gostaria que você tentasse visualizar um Deus agora que está no céu, mas Ele está vendo você aqui neste culto. Eu gostaria que você observasse que existe um Deus que, ao apagar dessas luzes, não significa o apagar de Deus, não. Ele sai por você por essas portas, te acompanha até a tua casa. Quando você vai dormir, às vezes nem lembra de orar, e Deus está dizendo: eu tenho expectativa, alguma coisa vai gerar. Você acorda de manhã atrasado, desesperado, nem lembra de ler pelo menos um versículo da Bíblia, mas Deus está lhe dizendo: eu estou trabalhando, alguma coisa vai ser gerado. Passa o dia, passa a semana, você não pega nem na Bíblia, mas Deus está gerando expectativas ao teu respeito. É por isso que Ele me trouxe aqui para te dizer: ei, acorda, eu acredito em você, eu acredito na videira verdadeira que você está conectado, e eu sei que a seiva é boa, porque quem trabalhou para esta árvore ser gerada fui eu, e se eu trabalhei, eu sei que a seiva é boa. Então começa a sugar os nutrientes para a tua vida, porque grandes frutos serão gerados através da tua vida. É interessante, é muito interessante. Aí versículo 2 começa: toda árvore que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto. Aqui então, Jesus vai mostrar dois tipos de ramos ou de galhos, dependendo da sua tradução. A minha diz vara, ramo ou galho, é a mesma coisa. Jesus vai mostrar aqui dois tipos de ramos. Vamos usar aqui essa expressão: dois tipos de ramos. Mas Ele vai revelar e vai persistir nessa verdade: a videira é única. E tem mais: o viticultor também é único. Espera aí, existe uma videira, existe um viticultor, mas Jesus vai falar aqui sobre dois galhos, ou dois tipos de galhos, que estão conectados nele. Perceba, é o mesmo trabalho, é a mesma videira, porém são dois galhos que deram resultados diferentes. Jesus diz: tem um que se conectou em mim e deu fruto, pouquinho mais deu, e tem outro aí que não deu foi nada. Agora calma aí, gente, eu vou repetir: a videira é só uma, o viticultor é só um. Como é que é possível dar dois resultados? É aqui que a gente entende que na caminhada de fé existem dois tipos de coisas que podem acontecer. Primeiro é o testemunho. Já ouviu alguém contar testemunho? Irmão, você chora, você profetiza junto com ele, você se alegra, fala em língua com ele, porque é testemunho. Já tem outro que você vai na casa dele, sabe o que ele te conta? Testemunho.
Vai ter um que vai contar e vai dizer, Deus é fiel. Vai ter outro que vai contar e vai dizer, Deus me abandonou. Vai ter outro que vai contar e vai dizer, Deus é tudo para mim. Vai ter outro que vai dizer, não consigo mais, não creio mais. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Aqui nesta casa, não existe videira de segunda divisão. E nem viticultor de segunda divisão. Aqui só tem uma videira e só tem um viticultor. Então não adianta a gente olhar para Deus e dizer, Deus, a culpa é sua. Não dá, sabe por quê? Porque a videira é a mesma e o trabalho sobre a minha vida e a sua vida é o mesmo. A questão é que existem galhos conectados nele, que são galhos que eu gostaria de intitulá-los aqui hoje de galhos nominais. Bacana, gostei, deu fruto, gostei de estar conectado aqui, Cristo parece um cara muito legal, vou ficar aqui, tá bom, tem vida, tem alegria, tudo maravilhoso. O galho que não dá fruto, ele está dizendo, eu quero a seiva da videira, mas eu quero a seiva da videira só para não morrer, não preciso dar fruto, só para não morrer, só para ter um cadinho de vida, e aí com esse pouquinho de vida eu vivo feliz, canto na igreja, dou minha oferta, participo, jeito que dá deu, mas é só um pouquinho, tá? Não quero me envolver muito, porque se eu me envolver muito vai ter que dar fruto, e aí o trabalho é muito grande. E aí quando acontece isso aqui, que o texto diz, aquele que não deu fruto, ele atira ou corta, ele diz, ô videira ruim, ô viticultor horrível. A questão, meu amigo, é que a qualidade de algo se atesta com os frutos que ele dá. Se nenhum galho desse certo, você poderia dizer que o problema era da videira e do viticultor. O problema é que tem um monte de galho dando fruto. E não é de hoje. Desde a época de Jesus, tem galho frutificando, servindo, fazendo a diferença. Eu quero te dizer uma coisa esta noite. Você tem a mesma oportunidade que eu tive, que o pastor Lediel teve, que todos os seus irmãos, se você quiser dar uma olhadinha ao redor agora, tiveram. Nós estamos conectados no mesmo Cristo. Nós estamos sendo servidos pelo mesmo Pai que está cuidando do ambiente onde a gente está. A questão é que um vai usar a seiva para o seu próprio benefício, dizendo, eu vou usar o que Deus me deu para mim, o que eu quero é ser feliz. O outro vai dizer, Senhor, eu quero dar fruto, porque a árvore nunca pode comer o seu fruto. A árvore só dá fruto para alimentar outro. A questão é que tem galho dizendo, Senhor, o que o Senhor me deu é maravilhoso, minha família ficou melhor, eu tenho paz de espírito, está tudo bem, desse jeito está ótimo, nem tomo mais Rivotril, está tudo maravilhoso, está bom assim, desse jeito está top. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, essa seiva não é para alimentar só você, essa seiva é para você dar fruto e alimentar muita gente. O que o texto está dizendo é que a vida cristã ou é uma vida de propósito ou não terá mais vida. Ai Jesus, que dor isso. Escuta isso. Vida cristã ou é uma vida de propósito ou não terá vida. Deus está dizendo, eu quero te usar para alguém. Talvez você diz assim, mas pastor, você está dizendo absurdo, porque eu trabalho 25 horas por dia. Trabalho em 2 empregos, eu corro todo dia, e saio dos 2 empregos, vou para a faculdade, depois ainda faço bico na madrugada se tiver. Como é que eu vou fazer a diferença? Como é que gera fruto numa vida dessa? Ei, eu quero te dizer uma coisa, onde Deus te colocou, é o local de você manifestar o fruto que Deus deseja gerar em você. Quantas pessoas que eu vou orar, a pessoa diz assim, pastor, eu quero sair do meu emprego. Aí eu pergunto, por quê? Porque lá tem uma pessoa que é macumbeira. Me sinto tão mal, dá uma deprê no coração, dá vontade de ir embora, dói, me sinto mal. Aí teve um dia que eu não aguentei, eu tive que falar, irmão, peraí, pensa comigo aqui, raciocina, questão de lógica, nem Bíblia, lógica. Se você não estiver lá para falar de Jesus, quem vai estar? Se não é você para olhar para aquela macumbeira e dizer, eu te amo,
Eu te amo. Porque Jesus te ama. E com base no amor que eu tenho nele, eu consigo te amar. Se não tiver ninguém para abraçar e dizer, olha aqui, eu não tenho preconceito. Não tem problema com você. Trabalho com você, estou junto com você. Mas as minhas crenças eu não abro mão. Se não tiver essa pessoa lá, quem vai estar? Irmão, dar fruto exige do galinho que ele libere a seiva que está dentro dele, para que produza este fruto. A seiva vem da árvore, passa pelo galinho e tem que ser liberada através do fruto. Só que a gente não quer. A gente quer o venha a mim o teu reino. O venha a nós, o vosso reino a gente não quer. É venha a mim, não a nós. Ei, o reino não é teu, o reino é nosso, gente. Deus quer te usar nesse tempo. E Deus está dizendo para você, ei, não adianta nem decorar testemunho, porque aqui o negócio é testemunho, porque a videira é a mesma, o viticultor é o mesmo. A questão aqui é qual tipo de galho você vai decidir ser. O que dá fruto ou o que diz, Senhor, maravilha, melhorou a minha vida, desse jeito tá bom. Eu quero te dizer, cuidado, porque o mesmo viticultor que está trabalhando ali no pé daquela árvore, preparando tudo, é o mesmo que observa o que está acontecendo com os galhos, e é o mesmo que tem o poder de tirar este galho infrutífero. Amém, meus irmãos? O texto continua. E limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Ah, não, peraí, aí não ficou legal, né? Peraí. Ele corta o cara que não vai bem, tudo bem, tranquilo. Concordo com o senhor, o cara é mau caráter, não quer viver na fé de verdade, não quer ser cristão de verdade, não quer dizimar, não quer andar certinho nos caminhos do senhor. Tudo bem, o senhor que sabe, faz o que o senhor quiser. Agora, Senhor, o Senhor mexer com o santo que dá fruto, não dá, não dá. A gente aceita quando o corte é longe da gente. O problema é quando a gente que dá fruto, não precisa ser cortado, precisa ser limpado. Limpado. Eu quero te dizer uma coisa, de qualquer jeito, a tesoura vai correr aqui hoje, gente. Ou é para cortar, ou é para podar. Porque o fruto aqui na igreja, gente, Deus não é um Deus de confusão, muito menos de bagunça. O fruto aqui é um fruto perfeito. Um fruto segundo aquilo que o viticultor deseja. Escute isso que eu vou lhe dizer. De qualquer jeito, o cristão não escapa da tesoura do viticultor. Existem momentos da nossa vida que Deus precisa limpar a gente. Escuta isso que eu vou lhe dizer. Existem momentos na caminhada cristã que Deus precisa limpar da gente algumas amizades, alguns ambientes, alguns costumes, alguns vícios. Aquele pecadinho que a gente chama de pecado gospel, porque não é moralmente inaceitável. É gospel. Irmão, está passando lá um momento que eu preciso assistir, mas era Santa Ceia, mas fazer o quê, né? Deus sabe de tudo. São os pecados gospels, não são moralmente absurdos, mas são os vícios em particular de cada um. E isso também é pecado. O pecado, como disse Santo Agostinho, vai desde o desprezo de Deus até o amor a si próprio. Opa, a gente só calcula erro quando a gente despreza Deus. Mas quando a gente ama mais a gente do que a Deus, a gente diz, não, isso aqui é gospel, é aceitável. E Deus me trouxe aqui para te dizer, se preciso for, Ele vai te limpar. Mas você não sai daqui sem dar fruto. Você não sai daqui sem fazer a diferença. Fica de pé comigo esta noite, por favor. Escute isso que eu vou lhe dizer. O texto diz que Ele limpa todo aquele que dá fruto. Aí o texto termina assim. Para quê? Eu gosto disso. Todas as vezes que há uma expressão parecida com essa na Bíblia, procure o contexto dela, ou seja, o que vem antes do texto. Para quê, por quê, portanto. É muito lindo, você vai aprender coisas extraordinárias.
Para quê? O que antecede esse para quê? É o limpar. Então ele limpa com o propósito. Para quê, Senhor? Para acabar com aquele ramo? Para destruir com a vida dele? Para envergonhar ele? Para quê? Dê mais fruto. Peraí, eu vou ler de novo. Não é dê somente fruto, mas é dê mais. Ei, você não sabe o quanto Deus pode te usar. Você não tem noção do quanto Deus pode te usar nesse tempo. Você não imagina quantas coisas extraordinárias Deus tem para você. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos pensamentos. A Bíblia diz que os seus planos são acima dos seus planos. Por isso diga: Deus, se o Senhor quiser me limpar, limpa mesmo. Se o Senhor quiser tirar aquela amizade, tira mesmo. Se o Senhor quiser me tirar daquele ambiente, tira mesmo. Se o Senhor quiser podar algumas coisas da minha vida, pode mesmo. Porque eu acredito, tomo posse e recebo que eu posso frutificar mais. Quem pode levantar a sua mão e celebrar a Ele agora? Feche os seus olhos, por favor, feche os seus olhos. Aliás, vamos orar de joelhos, os nossos 10 minutos. Dobre os seus joelhos. Aleluia. Eu vou introduzir uma oração aqui. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu preguei a Tua palavra. Senhor, toda a autoridade está sobre a Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra. Senhor, a Tua palavra nos confrontou hoje dizendo: é possível frutificar. O Senhor nos deu segredos extraordinários para frutificar e fazer a diferença. Ó Deus, eu oro pelos meus irmãos agora. Senhor, onde estiver um crente com o coração aberto dizendo: Deus, eis-me aqui, dizendo: Deus, pode me usar, dizendo: Deus, a liberdade em mim, Senhor, toca nele agora. Senhor, manda a Tua seiva poderosa, a Tua seiva que tira todo o pecado, que tira toda mazela, todo medo, toda iniquidade, ó Deus, em nome de Jesus agora.